Estamos de volta com a primeira página aqui na Raízes FM, 8 horas e 24 minutos. Muito obrigado pela sua audiência, você que vai mandando mensagem para nossa equipe aqui no nosso Facebook, no YouTube, estamos ao vivo por lá com live também. E aqui no WhatsApp, Marquinhos, registrando mais alguns comentários, a Maria de Fátima dos Santos Toledo, sempre na audiência, Deus abençoe todos, amém. Também com a gente o Marcel Doriguelo, tá mandando abraço já especial pro grande... Marcos Bellini, que já está aqui em nossos estúdios, presidente da SIC, já vamos chamá-lo. Obrigado aí, o Marcel Doriguelo, obrigado pela audiência. Você vai mandando sua mensagem, participando com a gente pelo WhatsApp, 996-677-412. Chama ele então, né, Marquinhos? Opa, vamos lá. Agora na Raízes, 8 horas mais 24 minutos. Então, como nós anunciamos, nós vamos falar agora com o Marcos Vinícius Bellini, ele que é presidente da SIC, vai falar como será o funcionamento do comércio, né, Marcos, nesse fim de ano aí, entre outros assuntos relacionados à pandemia. Bom dia. Bom dia Marquinhos, bom dia Jean, bom dia aos ouvintes aí da FM Raízes. Marcos, 2020 foi, podemos dizer, um ano atípico, né, com muitos desafios aí a praticamente todos os segmentos da sociedade, né, com essa pandemia aí, né, o comércio principalmente foi muito atingido, claro, negativamente, né, com toda essa situação. Como você, frente à presidência da SIC, analisa, né, todo esse movimento desse ano aí? Olha, Marquinhos, em 30 anos que nós estamos aí com a empresa como empresário, é a primeira vez que eu passo assim, por uma crise tão grande, igual o comércio e a indústria passou por esse ano aí. Infelizmente, essa pandemia nos pegou, né? Não vamos também dizer assim medidas que foram tomadas no passado, porque eu acho que foram medidas erradas, né? Frente à pandemia. Não deveria ter aquele lockdown, aquele fechamento, ao meu ver. Uhum. Sim. Né? O comércio pagou o pato, né? E infelizmente hoje o comércio e algumas, vamos dizer, os CNPJs estão na UTI. Hoje quem está na UTI também são os comerciantes, os empresários, que muitos deles não conseguem ainda, não se recuperaram e estão longe de recuperar o prejuízo nesse ano. Vocês têm um levantamento, não precisa ser exato, mas de quantas empresas se fecharam em Capivari? Como foi, né? O que causou esse lockdown aqui em nossa cidade? Vocês têm mais ou menos uma ideia? O levantamento que nós temos não é real, mas é superficial. Sim. Nós temos em torno de 46 empresas ou CNPJs que foram fechados nesse período, mas acreditamos que seja mais, tá? De pequenas e médias grandes empresas, né? Por exemplo, grandes nós podemos citar a Cibelar, que fechou aqui em Capivari também. E quando a gente fala de fechamento 46, esse número, né, ele quadruplica, né, ele aumenta, porque tem famílias, né, pessoas que trabalhavam lá que como vai aumentando, né, esse número, e o número da situação fica muito maior, né. E agora tem essa questão também do governador, né, que depois das eleições e fica aquela coisa que a população questiona, mas logo depois das eleições mandar fechar tudo de novo, é claro que não tem como comprovar que essa situação foi por conta das eleições. Mas é muita coincidência acontecer isso, né? Ter um calendário planejado logo depois das eleições para definir que vai voltar para a fase anterior. Não dava para voltar antes? Por que não pensou em voltar antes? Porque esperaram literalmente. Não dá para comprovar que foi realmente isso. Mas a gente não é mais bobo, né, Marcos? Exatamente. Na minha opinião, até as medidas que foram tomadas aqui, principalmente pelo Estado de São Paulo, foram de cunhos políticos. Porque todos nós sabemos que o governador é contra o presidente, né? Então o governador apostou em tentar derrubar o presidente e sua equipe. E aí, por isso que ele insistiu no lockdown, né? Essa medida que está sendo tomada agora, eu acho que seria correta desde o início, né? Você deixar uma flexibilização de um maior tempo, talvez, da abertura do comércio e não o fechamento, porque nós temos que aprender a conviver com o vírus. Infelizmente, todos nós sabíamos que uma pandemia não se acaba em 1 mês, 2 meses, 3 meses.
uma pandemia, como nós vimos já no passado, em torno de 2 anos. Né? Se tem até que tem um resultado onde se tem uma vacina. Talvez agora nossa chance são as vacinas que virão aí e nós podemos conviver mais assim, mas também a flexibilização não quer dizer relaxamento, porque muita gente também confunde, né, de flexibilização com relaxamento. Então, voltando, eu acho que o governo errou no passado, né? Próximo das eleições, então, teoricamente, seria a solução de tudo, seria a eleição, seria a vacina que os políticos precisavam para se eleger, porque ninguém queria ir contra, né? Quem que vai querer ficar, não fazer a política, não fazer a campanha? Porque nós vimos aí, pelo menos aqui, eu vi aqui na cidade, vários políticos, vários candidatos andando sem máscara, sim, abraçando várias pessoas, e o comércio que paga o pato. Ou seja, o comércio você acaba sendo tido como culpado, né? Pela aglomeração. Ou seja, podemos usar nesse caso aí aquele ditado popular, né? Um peso, duas medidas, né, Marcos? Exatamente. Infelizmente. Agora, você acha que há possibilidade ou algumas medidas que possam ser adotadas? Estou falando aqui, né, em nossa região, nosso município, onde a SIC atua, né, para tentar conciliar aí da melhor maneira possível o funcionamento do comércio com o aumento do número de pessoas em circulação, por exemplo, no centro da cidade? Olha, essa medida que foi tomada agora na fase amarela, eu acho que é uma medida boa, porque nós temos 14 horas de funcionamento do comércio, aonde cada comerciante ele tem o direito de trabalhar até 10 horas. Então, poderíamos dividir isso por classes, né? Fazer, por exemplo, banco diferente do comércio, ou para que não tenha tantas movimentações e não tenha as aglomerações na cidade, porque apesar de nós estarmos numa vésperas de Natal, num mês que nós sabemos que é o melhor mês para o comércio, para dar uma respirada, né, para o comércio, mas infelizmente nós também temos que saber, e a saúde em primeiro lugar. Então também nós temos que nos precaver e continuar com as medidas de segurança, né? Então o ideal seria que cada comércio, ou por setores, fosse dividido, por exemplo, das 8 horas da manhã até as 22 horas, fosse dividido em fases. Por exemplo, o restaurante não precisa trabalhar 10 horas em seguidas. Eles podem trabalhar o horário que é deles, das 11 até as 3 horas, e depois voltar à noite, né, das 6 às 10. Das 6 às 10, ou até antes, porque ele tem direito a 10 horas de trabalho, né? Lojista que queira trabalhar, por exemplo, os lojistas da 15, eles podem combinar, olha, a 15 de novembro vai trabalhar das 9 horas da manhã até 7 horas da noite, ou das 10 horas da manhã até as 8 horas da noite, porque assim facilita também para a segurança. Nós temos que ver também a parte de segurança, que como o comércio fica aberto à noite, a Guarda Municipal e a Polícia Militar já está dando esse apoio a nós comerciantes, nós empresários. Todo ano eles dão esse apoio, e muito bem. Sim. Se vocês perceberem, essa semana já aumentou o número de vigilância no comércio local. E até o final do ano esse movimento vai continuar. Até na própria praça já tem guardas, como sempre tem, né? Mas exatamente, você percebe um aumento. Ontem na prefeitura eu passei por lá também, já tinham guardas, porque já tem algumas pessoas já caminhando, embora algumas lojas não abriram. A maioria das lojas acho que não abriram, né? Qual que vai ser a data que... Já está podendo, né? Mas sim, qual que vai ser a data que o pessoal combinou meio que de abrir? O comércio, ele acha que a semana que vem seria a abertura, né, a partir do dia 7 até o dia 24, né? Seria a data de maior movimento para o comércio. Então, essa é a recomendação que a SIC dá aos seus associados e aos comerciantes, mas cada um pode abrir. Quem quiser já abrir a partir do dia 1º já está... O planejamento começou a partir de ontem, né, do Plano de São Paulo. Então, essas 10 horas podem ser feitas, como eu disse anteriormente, das 8 até as 22 horas, só que trabalhando 10 horas.
Agora, é triste a gente analisar uma situação, né, Marcos? Porque até mesmo pelas estatísticas, né, o contágio maior não vem, né, do comércio, né? Até mesmo porque nós notamos desde o início da pandemia todo um preparo, né, dos comerciantes, dos locais aí, para poder receber o cliente, né, com medição de temperatura, né? Vários comércios você vai, né, o pessoal segue todas as recomendações certinho, álcool em gel, máscara, exige, né, o uso de... Então, realmente triste a gente analisar, né, um segmento importante, né, para a sociedade ser penalizado dessa forma, né? Então esperamos que realmente as autoridades possam enxergar com bons olhos, né, para que os comerciantes, os empresários possam dar uma respirada aí, pelo menos nesse último mês do ano, né, Marcos? Sim. Vivendo e aprendendo, né? A experiência mostra. Infelizmente, nós pagamos pelo erro. Mas a experiência mostrou que realmente, e graças a Deus, não é o comércio que está propagando a pandemia. Pelo contrário, né? Nós vimos que até reuniões dentro de casa ou com amigos. Festinhas clandestinas. Festas clandestinas. Inclusive, fiquei sabendo que tem festas planejadas aí para o final de semana e em chácaras, em outros eventos, tal. Então, até vendendo ingressos, tal. Isso sim, né, pode trazer uma pandemia. A própria eleição, né, se o comércio se o comércio era propagador, a eleição também não poderia existir. E viu que a eleição também sendo feita com segurança, as pessoas respeitando o limite de espaço, usando máscara, álcool em gel, não se propaga. Nós vimos isso. E a eleição foi um mau exemplo. Porque assim, o povo que viu a aglomeração que teve nas eleições, porque teve muito. Durante a campanha, mais de um mês de aglomeração, pessoas, como você bem citou, os vereadores, os candidatos a vereador, a prefeito visitando, e não estou falando só de Capivari. A eleição teve de tudo, né? Até boca de urna. Teve de tudo, aglomeração de monte. Daí vem o governador, depois das eleições, e fala isso. Você acha que o povo vai respeitar, literalmente? Não dá mais para culpar a população de querer fazer uma festinha em casa, de querer dar uma passeada. Por quê? Infelizmente, é aquele lance, parece que tá dando a tapa na nossa cara e a gente tem que dar o outro lado para eles darem tapa também. E não é assim, a população já tá enxergando a situação como tá. Que por mais que não dê para provar que foi tudo feito por conta das eleições, por conta de cunho político, mas tem muita coisa que tá na nossa cara, né? Que é difícil a gente agora aceitar uma situação vinda como se a gente tivesse que respeitar tudo agora que vem de lá de cima do poder político. E eu vejo muita também reclamação, até mudando um pouco o foco do assunto, de comerciantes que têm bares, restaurantes, lanchonetes. Porque para eles o pico não é só até as 22, é até as 11, até a meia-noite. Então eu vi muita reclamação desse pessoal que tem pizzaria, que tem lanchonete, que está se sentindo lesado, porque até as 22 horas não vai pagar as contas. E é complicado, eu acho que não entra na questão da SIC também, isso aí, Marcos? Como que está chegando para vocês? Não chegou para nós, mas nós entendemos que, infelizmente, esses comerciantes, principalmente de restaurantes, que foram maiores prejudicados, e de eventos. Porque os de eventos, infelizmente, até hoje não podem aplicar. Então, esses estão fechados mesmo e muitos não voltarão. Tá? Agora, os bares e restaurantes foram prejudicados, mas eu entendo também que pode ter essa flexibilização. Eu acho que tem que ter também um aperto e uma conscientização também de nós, da população, de também mudar um pouco o nosso hábito, né? Se o restaurante pode trabalhar só 10 horas, ou 4 horas e 4, poderia também haver essa flexibilização para bares e restaurantes ir até a meia-noite. Só que sempre respeitando essas 10 horas. Sim. Tá? O que eu vejo também, né, que você falou na parte da eleição, houve um relaxamento, né? Nós, população, entendemos como flexibilização como um relaxamento. Então, esse mau exemplo mesmo, tanto dos políticos como de todos, né? Parece que estava tudo em festa. E aí houve esse relaxamento e nós somos cômodos. Né? É até a questão do horário, 10 horas da noite. Parece que a gente está querendo enganar o vírus.
Não, vão até as 10 horas porque o vírus só começa a atacar depois das 10. Não. É meio, dá essa sensação, porque teoricamente, igual você falou, se fosse a flexibilização, cada um decidir o horário que ele pode, eu tenho que ter 10 horas, eu tenho que cumprir essas 10 horas independente do horário, de acordo com o meu estabelecimento. Daí sim, agora estabelecer que até as 10 horas da noite, qual a diferença? Igual eu vejo, lógico que tem que partir da gente, nós temos que seguir as recomendações, continuar passando álcool em gel, usando máscara, que teoricamente não é só não são só as medidas para se proteger do vírus, porque tem outras, é claro. Só usar máscara e álcool em gel também não vai te imunizar tanto assim, mas tem que fazer. Porque tem a questão da aglomeração. Igual eu falei, na questão do horário, as pessoas elas têm que pôr a mão na consciência e pensar, eu tenho que fazer minha parte. Mas, como teve todas as situações, muitas aglomerações em outras situações, a pessoa já fala, poxa, por que eu vou ter que respeitar se ninguém respeitou? Poxa, tô me sentindo trouxa, porque tá todo mundo saindo, todo mundo desrespeitando, embora cada um tem que ver o seu lado, né? Exato. Mas é duro, você fala, eu faço a minha parte, o outro não faz. Como fica? Eu entendo assim que numa pandemia, essa flexibilização, o quanto maior nós estendemos o prazo, né, ou o tempo de trabalho ou de serviço, é melhor para que não tenhamos aglomerações. O que fizeram nas eleições, justamente. Então, se nós, por exemplo, não é todo mundo que vai para um restaurante. Então, por exemplo, o restaurante poderia, sim, eu acho que continuar. Você restringe o horário, você vai trabalhar 8 horas, então 4 horas, ou que nem agora na fase amarela, 10 horas. Você pode trabalhar 4 horas na hora do almoço, né, e 6 horas à noite. Porque aí fica de acordo com cada comerciante, a responsabilidade é dele de saber se ele vai abrir ou não, e de nós também, consumidores. Isso é uma questão de cultura. Sim. Né, de cultura e de educação. E sabemos, eu não vou naquele restaurante porque tem muita gente e tal, eu vou evitar, ou não vou em tal lugar porque tem muita gente, eu vou em outro horário. Então você estendendo esse horário, também é melhor para nós fazermos essa escolha, porque nós somos donos do nosso nariz e sabemos o que é melhor para nós. Então, eu acho que você alongando o prazo é melhor para fazermos essas definições. Porque tem até aquela questão, eu sei que vai fugir um pouco da sua alçada, mas como a gente está no bate-papo dessa questão, tanto a porcentagem como fala, não de aglomeração, a porcentagem de pessoas que podem entrar numa loja, né, que podem frequentar a loja. Tem que ser um tanto de número, de porcento, como que fala 40%. Isso? De lotação, né? Sim. Quem vai fiscalizar isso? Quem vai contar lá para ver se tá os 40%, entendeu? Isso aí é meio que... Parece um engana-trouxa, entendeu? De falar, poxa, 40%. Quem vai averiguar se cada loja está correspondendo isso? Não estou nem criticando a loja, estou questionando as medidas do governo, você entendeu? A fiscalização cabe ao Ministério Público, né? E também aos fiscais da Prefeitura. O que se determina nessa fase amarela que pode entrar no máximo 40% do AVCB. A AVCB é a licença do Corpo de Bombeiro, né? Que ela identifica quantas pessoas podem estar seguras dentro da comporta naquele estabelecimento. Então, no caso de um estabelecimento que comporta 100 pessoas, ele pode, agora nessa fase, deixar somente 40 entrar por vez. Então, é por isso que os supermercados têm esses controles e as lojas maiores também. As lojas menores, eu acredito que o proprietário tem esse controle, porque é difícil você ver em lojas menores 10, 20 pessoas Sim. ao mesmo tempo. Olha, tem participações que vão chegando aqui no nosso Facebook em relação à entrevista com o Marcos Vinícius Bellini, que é presidente da SIC, para quem ligou o rádio agora, falando sobre o comércio, sobre a situação, essa volta, né, da cidade, da nossa região para a fase amarela. O Wellington Wilson, ele comentou assim: a guarda está pegando muito nos pequenos empreendedores, donos de bares nos bairros, disse ele. A Cida Bugraem concordou com todos a questão de aglomeração e as filas quilométricas nos bancos, né, que isso acontece. É disso que eu falo. A situação parece que é vista meio que tapando uns olhos, né, um dos olhos. É difícil, até a questão, quem tem dúvida, por exemplo, o comércio,
que tem dúvidas, que quer respeitar certinho, pode entrar em contato com vocês? Vocês estão orientando? Sim. Acaba indo no comércio verificar alguma situação? Como é? Sim, a associação comercial está aberta a qualquer comerciante, né? Principalmente aqueles que são associados. Aqueles que não são associados, fica difícil nós atendermos também e dar uma assessoria, mas para aqueles que são associados, nós temos uma equipe jurídica também que pode associar a orientá-lo, e todas essas informações são passadas de acordo com a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, a FACESP, né, na qual nós fazemos parte da região 7, que pertence a Campinas, né, e então estamos à disposição de qualquer comerciante. Muito bem. Vamos agradecer então, né, Marquinhos, o presidente da SIC, Marcos Vinícius Bellini, parabenizar pelo trabalho. Obrigado. Boa sorte para vocês e a todos os comerciantes, porque nós, mais do que ninguém, torcemos, né, para a recuperação do comércio e para que seja, embora não vai ser igual, né, todos os anos, mas que seja pelo menos para dar uma empatada aí nas contas, para conseguir, né, manter, para começar um novo ano, né, nessa situação que a gente vive. Eu agradeço a vocês aí pela oportunidade da entrevista e dizer que para nós não desanimarmos, né? Como foi hoje a palavra de pensamento positivo, temos que sempre estar com um pensamento positivo mesmo nas piores situações, né? Aproveitar esses momentos ruins que tivemos como experiência, para que isso não volte mais a acontecer, esses erros não voltem mais a prejudicar o comércio, porque foram medidas tomadas talvez com um desconhecido pela frente não vamos criticar também, porque foi um desconhecido, todo mundo ficou apavorado. Sim. Eu conheço pessoas também, comerciantes, até diretores lá da Associação Comercial, que também no começo falaram, não, tem que fechar tudo mesmo e tal. E eu sempre fui contra, desde o primeiro. Falei, não é assim. Eu acho que nós temos que aprender a conviver e saber lidar, né? Porque foi uma situação inédita, né, Marcos? Ninguém Exato. tinha ainda o panorama, né, do que poderia acontecer. E agora nós estamos praticamente já em março, agora já vai fazer um ano. Acredito que a gente possa enxergar uma luz no fim do túnel ainda, né? Exato. Até diz que a pandemia começou, já teve pessoas até em janeiro, né? Exato. Só não foi divulgado em fevereiro por causa do carnaval e coisas assim. Então, por isso que tinha um cunho político também por trás disso. Mas eu espero assim que nós conseguimos e vamos conseguir conviver com essa pandemia, né? Sempre com respeito, com toda a segurança que vamos ter, usando máscara, álcool em gel. São hábitos que vieram talvez para ficar, né? Principalmente essa parte de lavar as mãos, o álcool em gel mesmo, são coisas que eu acho que vieram para ficar, talvez aí pro resto das nossas vidas, como coisas positivas. Sim. Okay. Então agradeço a oportunidade, muito obrigado, Jean, Marquinhos, ao Carlos, e estamos à disposição, a Associação Comercial está à disposição. Começando também dizendo que o Natal Luz, quer dizer, na praça, né? Na praça, né? Não Natal Luz, mas a campanha de Natal que a Prefeitura sempre faz lá na estação, e esse ano nosso pedido trouxe para a Praça Central justamente para tentar fomentar um pouco mais o comércio. Começa a partir do dia 12. Dia 12 começa semana que vem, então, já. Sim. Então, esse Natal, a Vila de Natal. Village, né? Isso. Ela vai, então, a partir do dia 12 e vai ter... Então, vai ter essa movimentação mesmo lá na praça. Mas eu peço para todos os capivarianos aí que tomem cuidado, procurar usar máscara e respeitar. Não é a flexibilização, como eu disse, não é um relaxamento, né? Pelo contrário, porque senão a situação pode piorar mesmo e a gente voltar. Porque apesar de ser contra o lockdown, mas muita gente é a favor. Sim. Tá? Até mesmo porque, né, Jean, nós notamos uma certa... Eu acho que cada um tem que ter uma certa preocupação em fazer a sua parte. Né? Por exemplo, as festas
onde existem aglomerações, algumas festas que acontecem por aí. Às vezes os jovens, né, que participam não pensam no que pode levar para casa. Exatamente. Né? Lembrando que na sua casa pode ter lá sua mãe, seu pai, seus irmãos, um avô, uma avó, alguém que possa, né? Às vezes a pessoa vai buscar o vírus e leva para casa. Então a gente tem que analisar dessa forma, né? Cada um fazendo a sua parte. Eu acredito que até mesmo a gente tentando controlar a situação, o próprio comércio, né, pode continuar em seu funcionamento normal, né, não havendo aglomeração, como você mesmo disse, né, as pessoas podem analisar determinados horários que podem frequentar um determinado tipo de comércio, um restaurante, uma lanchonete, sabendo o horário de maior movimento, né, tentando dar aquela balanceada, né. Então eu acredito que dessa forma, cada um fazendo a sua parte, acho que o trem pode seguir aí de uma forma mais segura, né? Sim, evitando as aglomerações, isso é o recado, né? E dizer também que em 2021 isso não vai acabar. Mesmo vendo a vacina, nós vamos ainda passar por mais um ano, porque nós não sabemos, apesar dos resultados da vacina, que é o que melhor atingiu foi da Pfizer, 95%, mas nós não sabemos o quanto tempo vai durar esse anticorpo. Se é por 6 meses, 1 ano, 2 anos. E até vacinar toda a população também. Exato. Né? Então, nós temos ainda que, mesmo vacinando, tomar esse cuidado. Continuar com todas essas medidas de segurança que nós tivemos e adotamos agora em 2020, continuar com ela, mesmo nos vacinando. Tá? Continuar utilizando máscara, álcool em gel, porque nós não sabemos o quanto vai durar esse anticorpo nosso. Perfeito. Obrigado, então, Marcos Bellini, presidente da SIC, falou também na questão do comércio, lembrando então que a partir de segunda-feira a maioria dos comerciantes em nosso centro, né, abrem até as 10 da noite, e na sexta-feira, né, dia 12 é sexta-feira, o Natal Luz, no dia 12, no sábado, né? No sábado que vem será aberto então o Natal Luz na Praça Central de Capivari, para a população também conferir. A praça já está ficando bonita, algumas luzes já começaram a serem enfeitadas as árvores. Enfim, obrigado, Marcos, um bom dia, tá? Bom dia, obrigado.